E à escala europeia, o que nós precisamos, e não temos tido, basta pensar, nós temos à frente da Comissão Europeia uma figura como o Durão Barroso, basta pensar nisso. Nós precisamos, à escala da União Europeia, não só de novas lideranças, mas de novas regras. Novas regras. E precisamos de aumentar o orçamento comunitário e precisamos rapidamente, à escala da União Europeia, de planos de investimento público coordenados, com escala. Neste momento, os planos de investimento público à escala europeia pesam 0,85% do PIB. Isto não chega para fazer face ao desemprego, não chega para fazer face à crise. A União Europeia está atrasadíssima, porque a União Europeia, provavelmente mais do que em qualquer outro sítio do mundo, foi dominada por este dogma do neoliberalismo, que é o dogma de que a única coisa que os Estados têm de fazer é equilibrar orçamentos, e a única coisa que o Banco Central Europeu tem de fazer é estar preocupado com a inflação. Ora, nós estamos num contexto de deflação, quebra de preços, desemprego, com as famílias sobreendividadas, corte de investimento, corte do consumo privado. Portanto, é toda a forma de pensar a política económica que tem de ser equacionada, eu diria. A independência do Banco Central Europeu foi um erro, uma coisa importante de alterar para sair desta crise, ou é um aspecto que não é tão importante neste quadro? Quer dizer, a minha dificuldade em aceitar o princípio de independência do Banco Central Europeu começa no precedente que isso significa em retirar do escrutínio democrático, não é, certas esferas da governação. Portanto, isso começou pelo Banco Central Europeu, não é? Mas se esse princípio contamina outras áreas da governação, teríamos um problema, não é? Teríamos um problema. E há propostas nesse sentido. Alargar o princípio do não escrutínio democrático às outras instâncias da governação. Eu, de qualquer maneira, estava com vontade de abordar um ponto. Nós, nas nossas sucessivas intervenções, temos vindo a defender que há esferas em que o mercado avançou para onde não devia ter avançado, esferas onde o mercado se expandiu ou não se devia ter expandido. Paradoxalmente, há outras esferas onde o mercado regrediu nos últimos tempos, onde não devia ter regredido e onde é preciso que avance de novo. Eu estou a pensar, por exemplo, em toda a estrutura dos mercados locais que abasteciam pequenos centros urbanos no passado. Estou a pensar em mercados locais de abastecimento alimentar, mas também mercados locais da prestação de serviços de proximidade, que existiam com grande pujança e que nos últimos anos foram sendo substituídos por cadeias transnacionais, redes logísticas, não é? Que pura e simplesmente fizeram desaparecer esses mercados. Há aqui um paradoxo, não é? Há aqui um paradoxo estranho. Nós precisamos de novo desses mercados, até porque costumamos ouvir pouco por parte dos defensores das virtualidades do mercado palavras de encorajamento e apoio ao florescimento destes mercados que no passado foram tão pujantes e que são tão importantes para possibilitar que as pessoas deixem de poder aceder aos mercados apenas por duas vias, como atualmente podem. As pessoas atualmente podem aceder aos mercados como consumidores, ou então podem aceder ao mercado do trabalho como assalariados. O seu acesso ao mercado enquanto produtores está vedado à maioria dos mortais, não é? Porque isso depende da disponibilidade de capital que com qualquer um de nós se enfrentará quando se dirige ao banco com a solicitação de colateral, não é? E, portanto, está dependente de posse de propriedade que o comum das pessoas não tenha. Portanto, isto para dizer que, no conjunto das medidas necessárias para minorar o excessivo avanço dos mercados em zonas onde eles não deviam ter avançado, paradoxalmente são necessárias medidas que permitam a sua expansão onde eles não deviam ter regredido. Gustavo. Eu pensei que eu gostava de ilustrar algumas coisas. Falou-se muito um pouco em relação à transparência nos bancos e na área financeira. É importante frisar que o grande argumento dos bancos até agora era o escrutínio, era a transparência.
para as pessoas terem uma noção, quem não está por dentro. Mas existem uma série de mecanismos e uma regulação relativamente extensa que já incide sobre os bancos hoje. Eles têm revisores oficiais de contas, têm auditorias para fazer, eles têm conselhos para prestar contas. E existem entidades internacionais até que tentam, de alguma forma, atribuir ratings e valorar os ativos desses bancos. A questão é que, hoje, e eu acho que a crise, mais uma vez, traz essa informação importante para as pessoas, é que há ali buracos negros, ali brechas muito fortes e que até agora não foram resolvidas. Tem uma intenção ali do grupo de G20, por exemplo, na questão das offshores, mas são brechas que ainda coexistem. Na crise gerada pelos bancos, por esse tipo de crédito, e não é simplesmente falta de jeito na forma de coordenação, mas são atividades efetivamente ilícitas, envolvidas com branqueamento de capitais, com fugas fiscais e coisas do gênero. Então esse é o primeiro ponto. Acho que, ao voltar à questão da coordenação internacional, isso é uma exigência que temos que fazer enquanto portugueses, ao nível europeu e ao nível internacional. É preciso pôr fim às offshores, ponto. Queria ilustrar também alguns aspectos que talvez já não fazem tanto tempo, mas passam com uma facilidade só para termos a noção do que se falou em avanço do mercado e avanço da especulação. Pouco tempo depois da crise, nós já tivemos uma crise alimentícia do setor dos alimentos e uma crise do petróleo. É engraçado que essas crises passaram-se nesse ano. E não foram poucas as vozes que se levantaram para defender que ali havia mesmo um problema de oferta e procura, que a questão dos alimentos e a questão do petróleo, por exemplo, em Portugal, era uma questão de oferta e procura. Esse tipo de argumentação durou muito pouco tempo. E eu acho que é importante ali voltarmos a tomar atenção. E é importante o Estado ter algo a dizer, uma intervenção pública, clara e transparente. E eu deixava só mais uma nota que eu acho que a gente não teve muito tempo de passar por isso, mas voltava a uma questão que eu tenho tentado marcar, que é a questão da economia voltar a estar próximo das pessoas e estar próxima do pensamento direto das pessoas, que acho que esse é o maior patrimônio que a doutrina neoliberal, por exemplo, tem sobre as pessoas. É ter uma influência gigantesca sobre o mais simples dos raciocínios. É comum e é trivial ouvir em qualquer lado que uma pessoa cuida mais do que é seu, do que é público. E eu acho que essa é uma ideia simples que deve ser mesmo combatida frontalmente.